Então, por aí dá para ver a pretensão. Nós precisamos alinhar. Por isso que eu gosto dessa conversa universalista. Importantíssimo isso. Isso. Por isso que eu gosto dessa conversa universalista, porque, na verdade, nós precisamos aprender a falar a língua dos anjos. Nós precisamos aprender a tocar o coração das pessoas, que através desse toque não é necessário mais doutrinação. Não é necessário fazer mais nada se ela entendeu a meta da evolução dela, Dalton, aquilo que você falava, se ela entendeu o Dharma dela, se ela tem condição de assumir o Dharma a partir de então, não é preciso que ninguém ensine ela a mais nada, porque ela já sabe, está ali dentro. Existe um caderninho com todos os textos escritos do que eu tenho que fazer, um caderno de procedimentos. Eu só preciso olhar para dentro de mim e aprender a olhar esse caderno e fazer a leitura e pronto. Esse é um ponto principal, pessoal, que vocês estão vendo. Por exemplo, a gente vem de umas escolas que a gente usa muita simplicidade e a humildade nas coisas. A gente não precisa ter nenhuma coisa muito mística também. Por exemplo, o ponto que o Godinho disse sobre as referências, sejam elas no contexto da desobsessão, né? Quando nós falamos, que eu estou falando do contexto da desobsessão, aprendemos a fazer o seguinte: na hora que estamos precisando fazer uma reconexão dessa pessoa que está passando por problema em uma posta entidade que está próximo, primeira coisa para poder fazer uma boa conexão é assim: pense em algo que lhe faz bem. Pelo respeito, seja quem está sentando ali e aquele que está ouvindo. Que é o perturbador, ou o inverso, porque às vezes o perturbador é aquele que acha que o espírito está perturbando. E que acha que o espírito, que às vezes não é um espírito, é uma projeção de si mesmo, que está lhe causando essa doença. São contextos e conceitos fascinantes de um estudo espírita sério. E o estudo espírita, estou dizendo uma coisa muito mais nobre do que espiritismo em si do espírita. Eu estou falando do contexto maior da própria palavra do cientista Kardec, pedagogo humanizado, pedagogo criado com criança, estudava alegre, feliz, não aquela coisa fechada que o pessoal gosta de retratar nos centros espíritas, não é? Esse contexto é maravilhoso, Godinho, quando se tem esse sentimento de humanização. E eu vou um pouquinho mais em relação a esse assunto, Godinho, para aquelas pessoas que estão realmente iniciando, para o seu significado. E vocês dois que são professores, me corrijam se eu estiver muito equivocado, que para aqueles que não sabem do que é apometria, a apometria primeiro vem do apo, que é grego. Grego, né? Da Grécia. E ele significa além de, ou seja, metron, medida. Vem de apo, metron, medida, um conjunto de práticas. É um conjunto entre muitas outras práticas espirituais que nós conhecemos. Tem a antigoécia, apometria e outros semelhantes. Até aí eu acho que eu acertei da apometria, o significado, viu, Godinho? E essa raiz, se não me engano, essa prática da apometria já foi introduzida, acho que no 6º Congresso Espírita Pan-Americano, pelo farmacêutico porto-riquenho radicado no Rio de Janeiro, Luiz Rodrigues. Luiz Rodrigues. Isso, garoto. Olha só, minha memória é elástica. E chamava a época de hipnometria. Hipnometria, isso. Aí, posteriormente, na década de 60, foi sistematizada pelo espírita José Lacerda de Azevedo, no Hospital Espírita de Porto Alegre. E ali trocou o nome para apometria, para dar o significado mais correto no contexto da pesquisa e sobre aquele ambiente em que estava se formando o estudo. Acertei, pessoal? Essas definições, né, quando a gente fala da definição, sejam eles da apometria, metron, medida, conjunto de práticas, isso vem lá de Wilson Reis, tá? É do livro Pensamento, chamado A Pseudociência das Universidades Brasileiras. Era um pesquisador. Ele, obviamente, vai colocar a terminologia correta para os alunos acadêmicos e falar que é pseudociência, né? Isso no mundo mais cartesiano. E as referências do que eu estou dizendo aqui, para dizer, Marcos está inventando esse negócio, de onde é que está vindo isso? Também foi referência, se não me engano, do Greenfield, que é um outro pessoa. Também falado sobre medicina e psiquiatria, o livro. Se eu não me engano, se eu estou muito, 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 muito envelhecido, o significado desse livro, em inglês, tá? Em tradução, chamava Espíritos e Terapia Espírita no Sul do Brasil, um estudo de caso de um grupo de cura inovador e sincrético, que era a primeira base dos estudos da apometria. Logo em seguida, a apometria em si, ela começou a se desenvolver muito melhor, e se eu também não estou enganado, no livro chamado Ciência e Religião no Rio Grande do Sul, né, a apometria como prática da cura espírita, que foi um mestrado em história
em Santa Maria, por Luiz, se não me engano, Dalvan Alberto Sabe. Olha aí, pessoal, Marcos da Cultura. Estou tentando mostrar para as pessoas que existe um contexto de pesquisa. Isso não é um misticismo em si, é incluir num filtro, um estudo sério, um estudo que desperta as pessoas, cura as pessoas. Desde o nosso introito aqui da nossa conversa, nós estamos falando sobre pessoas, problemas, defeitos, traumas, autossabotagem. E são estes mesmos problemas que fazem as pessoas entrarem nestas terapias, seja na apometria, seja na terapêutica espírita ou universalista, porque você, antes de ser tratado, o paciente ou o assistido precisa querer ser melhor. Ele precisa aceitar a terapia. O que está sendo tratado não quer ser tratado, não existe terapêutica. É o que acontece nos grupos. As pessoas querem ser curados, querem receber, passar pela desobsessão, o que vai afastar obsessores. Uma coisa que eu aprendi a mais, não fale obsessor. Os obsessores somos nós depois de como desencarnar, e eu vou me sentir muito ofendido. Às vezes eu estou querendo cuidar da minha filha, não estou tendo ainda aquele problema grande de tentar me desconectar das pessoas com que eu amo. Eu não sei que eu estou fazendo mal, é um amor do meu contexto. E eu não posso ser um obsessor. Eu sou uma presença. A palavra presença é muito importante em vez de falar obsessor. Então, existem muitas conexões como esta. Pense em Jesus, pense em algo que lhe faz bem. Pense na mata, ou na cachoeira, ou num cheiro, ou de um sabor. O que for, aquilo que lhe faz elevar para o alto. Aquele momento que você olha para o céu, nas estrelas, e olha assim, que beleza, eu não sei o que é isso. Será que isso é o Deus? Isso nada mais é do que a magia branca. É esse contexto da energia branca. Godin, ele falou sobre a cosmologia. E a gente tem essa parceria, a gente gosta muito de falar, né, sobre as questões da cosmologia, dessa coisa muito mais próxima da gente em relação às estrelas. E lembrando que quando nós estamos nessa grande projeção das janelas cósmicas energéticas, né, eu lembro de um estudo que depois de analisar 1.500 estrelas, astrônomos acabaram chegando a uma conclusão que os seres humanos, quanto aos astros brilhantes, esse contexto de conexão com os seres humanos, tem 97% do mesmo tipo de átomos. Ou seja, a química dessas estrelas, que formam as nossas química humana, são as mesmas. Com esse sangue vermelho da química estelar, mesclando-se no ferro, é a essência vital, é disso que o Godinho está falando. São forças que não são misticismo nem nada disso. É algo muito mais próximo de nós, né, Godinho? Quando nós constatamos que temos hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre nas estrelas, às vezes até muito mais próximos do centro da nossa galáxia, ou no nossos centros, vamos dizer assim, espiritual, do nosso plexo espiritual aqui, estamos muito conectados. Isso é um estudo que a gente fala sobre espectroscopia. Olha que bonito. Saiu. Espectroscopia, que é o estudo da química, das frequências ou ondulações das estrelas, que tem tudo a ver com a gente. É um estudo dessas frequências também, da hora que a gente está fazendo essa transformação de dentro para fora. Nós vamos atender o paciente, vamos atender alguém para fora, para podermos abrir um pouco a máscara, tirar essa máscara, né, tirar o que está denso, para poder observar o que está dentro. Observar a essência do ser e tentar fazer essa terapêutica, né, de tete a tete, de alma para alma, sem nenhum obstáculo. Tanto a tabela periódica, né, quanto as leis evolutivas são universais em todos os orbes, estrelas e dimensões. Mas, então, a apometria, ela tem essa história, né? Atrás dela estava a hipnose com um determinado grau de semelhança, e também a progessioterapia, quer dizer, os próprios, vamos dizer, eu não quero levar só para o espiritismo, os espiritualistas, depois das sessões de desobsessão, iam para casa para dormir, a sessão continua fora do corpo, esses indivíduos projetados literalmente distantes do corpo, continuando as terapias espirituais naqueles mesmos pacientes também projetados. Então, da hipnose à progessioterapia, a apometria é uma evolução do processo. Voltando um pouco mais ao ponto que o Godinho falou, né? Essa energia cósmica, eu chamo de energia imanente, que é a mesma coisa, que é só uma questão de termo. Mas a minha visão do trabalho de apometria é assim, a equipe
extrafísica também, geralmente é mais, mas é no mínimo de três espíritos. Geralmente é meia dúzia, uma dúzia, porque o que eles fazem do outro lado é muito maior e mais complexo do que a gente pode imaginar aqui. A apometria ela usa muito o ectoplasma para aquelas limpezas densas, né? Aqueles trabalhos mais pesados, né? Para retirar ovoides, determinados patuás extrafísicos que estão ali nos chakras do paciente, às vezes em ambientes da casa dele. Então, a energia cósmica, aí eu não parei ainda para pensar se o encarnado ele tem uma capacidade maior de captar a energia cósmica do que o espírito. Eu acho que, como o espírito está mais sutil, provavelmente ele tem uma condição melhor de captar e trabalhar, né? Porque normalmente os espíritos, o que eles fazem? Eles utilizam de tudo. Então, se está num ambiente onde ali fora tem umas plantas legais, um verde legal, eles vão pegar aquela fitoterapia, aquela fitoenergética, trazer para o trabalho da apometria. Se o terreno ali é bom, eles vão pegar uma geoenergia, tá? Uma energia mais densa, telúrica não é necessariamente negativa, então eles vão pegar aquela energia telúrica, pegar aquilo, trazer no trabalho. Todos os encarnados da equipe vão estar ali doando bioenergias, doando ectoplasma, na medida da competência de cada um. E a média, o nível de consciência médio dos encarnados é o nível de consciência da sessão de apometria. Tá? E como o semelhante se atrai, é um processo de mérito espiritual, a equipe extrafísica, geralmente, nem sempre, mas geralmente vai corresponder a esse nível médium do mérito desta equipe. Eventualmente, não, surge um espírito superior que ele chega lá e resolve tudo, faz tudo, e é uma sessão extraordinária. Todo mundo vivencia uma situação dessa. Às vezes até eu, você e o Marcos, que fazemos os trabalhos espirituais em casa sozinhos todos os dias, chega um dia que aparece uma consciência ali, você fala, meu Deus, foi diferente hoje, né? Tive expansão de consciência, foi um brilho, foi uma luz diferente. Então, a apometria eu vejo como um mix bastante complexo da interação da equipe intrafísica com a equipe extrafísica. Né? Agora, o paciente, né, a melhora dele é o mérito, vai ser o mérito dele, o quanto você quer melhorar, de fato, o quanto você quer entregar. Então, é aquela coisa, o indivíduo vai no médico, né, fala, eu estou pagando, me cure, doutor, que eu não quero nem saber, eu vou continuar bebendo, fumando, usando tóxico, né, mas eu estou pagando, quero que me cure. O comportamento é semelhante dentro das terapias holísticas, né? Dentro do paciente da apometria. Eu quero que resolva o meu problema, de preferência eu quero um milagre fácil, rapidinho e não quero pagar nada. Tá? Me libera aí que eu já quero voltar para casa. Então, é mais ou menos por aí. Sim, e interessante aí vocês falando sobre essa situação, tem algo, Marcos, eu realmente também não gosto de chamar o indivíduo de obsessor, porque eu tenho comigo que os nossos obsessores, eles são os espíritos que evoluem em paralelo, eles estão conosco na nossa evolução, ou seja, à medida que nós evoluímos, nós ajudamos eles a evoluir. Então nós somos, não digo obrigados, mas nós temos o dever de impulsioná-los ao bem. Ou seja, nós temos o dever, porque nós temos um equipo poderosíssimo, que é o nosso corpo físico, sim, e através dele todos os corpos energéticos, e aí, Dalton, vem a conexão, essa que você falou. Também tenho comigo, por observação, que o espírito desencarnado manuseia melhor energias sutis, e o espírito encarnado, no caso nós, manuseia melhor as energias telúricas, as energias que são mais grosseiras. Não são energias ruins, são energias características do planeta, um pouco mais pesadas, né? Mas que tem um efeito bastante interessante. Isso. E aí essa conjunção de energias
consegue fazer com que se atue em campos muito distintos, até porque dos umbrais, nós estamos na região mais densa dos umbrais, que é a região física. A região propriamente dita dos umbrais, ela é um pouco acima da gente aqui, que é onde estava lá aquelas histórias de André Luiz, nosso lar, está um pouquinho para cima. Mesmo ele nos umbrais, ele está acima de nós, do meio do campo físico. Então, por essa razão é que a espiritualidade, aqueles que são os mentores, os orientadores, os supervisores dos nossos colegas que estão lá do outro lado, eles pegam numa ponta, nós pegamos na outra e nós nos encontramos, cercando de boas energias essas criaturas que precisam de auxílio. Mas aí tem um outro fator, que daí, esse é o ponto que eu quero voltar ao comentário que o Dalton estava fazendo, que aí o que me chama a atenção em relação a esse aspecto em si, das práticas apométricas de uma maneira geral, porque Dalton, eu até acho, inclusive, até quero fazer um convite aqui gravado para ver um compromisso. Vamos fazer um curso de apometria nessa modalidade aqui, falando sobre leis, falando sobre outras coisas, falando sobre esses meandros, falando sobre desobsessão Marcos, falando sobre o processo mais amplo como um todo, porque a minha bagagem maior, ela vem porque quando eu comecei a fazer os trabalhos apométricos, eu era, de certa forma, terapeuta. Eu estava no começo também, mas o meu olhar sempre vai ser o olhar do terapeuta. Ou seja, eu vou para a doutrinação, eu vou antes de ir para a técnica, eu gosto da técnica, eu gosto dos enunciados apométricos, eu gosto de ler aquilo e entender. Eu acho que o bom entendimento dos enunciados melhora muito a capacidade de aplicação da ferramenta como um todo. Mas aí a apometria em si, por ser uma ferramenta universal que serve em qualquer canto, embora muitas vezes não é bem aplicada em qualquer canto, ela precisa de certos elementos principais. Dalton, você fala do grupo, da conformação do grupo. Para mim, um grupo coeso, um grupo de pessoas conscientes o máximo possível, não importa que cada um tenha seu grau evolutivo, não importa que umas não saibam se expressar direito, que existe uma coisa, o doutrinador é desejável que ele consiga falar algumas coisas, é desejável, mas eu conheço muitas pessoas que falam mal pra caramba, mas têm um grande coração, e que o toque delas cura. Então, assim, é saber usar. Eu não posso descartar um trabalhador espiritual, um colega que queira trabalhar dentro do grupo, por achar que ele não tem as condições adequadas para aquilo. Eu posso reposicionar como um técnico num time. Ele não fala direito, ele não fala bem, eu vou colocar ele ali para fazer aquele processo de compartilhamento de energias, porque mesmo qualquer pessoa, mesmo quietinha, ela consegue fazer muito, muito. Vai jogar na defesa, vai ser back central, o técnico faz a escalação. Isso. Não, correto, Rodinho. Eu vejo o seguinte, tá? Mas essa pessoa que você está falando, ele é mais ou menos do mesmo nível de consciência de quem o está acolhendo. Isso aí ele está no nível médio dele. Tá? Agora, me perdi aqui no... Eu vou falar porque vou chegar no assunto que você quer falar. E aí você fala, assim, a questão da parte espiritual. Eu, muitas vezes, e por muitas experiências, muitos momentos, chega o maioral, e a mão que está ali irradiando energia, parece que tinha uma outra mão por cima. Então você sente que não é só a sua mão, você sente que tem ali uma turma toda, todos eles mentalizando, pensando no mesmo objetivo, e aí você consegue coisas que você não imaginava que fosse capaz, mas não porque você seja essencialmente capaz, capacidade existe, mas porque a união faz a força. E um outro ponto ali, daí nós pensamos no outro lado, no outro aspecto, que é a pessoa que está sendo atendida. A minha visão como terapeuta me diz que muitas vezes quando você faz um atendimento para alguém, você precisa considerar que ela sofre de um mal qualquer, vamos denominar esse mal qualquer de doença. Ela sofre de uma doença e que essa doença, não raro, dá a ela ganhos secundários. Ou seja, ela se dá bem por ser a doentinha. E ela muitas vezes não consegue abrir mão da própria doença. Correto. Porque se ela abrisse mão da própria doença, ela também teria que abrir mão daquele cenário que foi construído. É um mecanismo psicológico, às vezes mais consciente, às vezes mais inconsciente, mas é fato. Me lembrei que eu queria falar, é a palavrinha sinergia. A sinergia,
1 mais 1 é 4, conta muito no grupo apométrico, conta muito, mas muito mesmo. Tá? Agora, é mais um fator. Tá? O fator nível de Dharma, o fator nível de consciência. Você acredita que eu transformei tudo em equação numérica no meu livro Apometria Universal número 2? Eu tenho que te enviar essas obras para você folhear, Godinho. Eu vou comprar e vou enviar para você. Não se preocupe, esse é um dever meu, eu que tenho que adquirir os livros do amigo, né? Que eu ainda não tenho. Você quer em PDF? Eu te mando, você diz não, nada de pirataria. Dalton, eu sou escritor também, Dalton. Eu sei o valor que tem uma obra, eu sei o tempo que se dedicou, eu faço questão. Mas, o Dalton, um outro fator aqui, então, Dalton e Marcos, que eu acho interessante dentro desse contexto todo. Então, vamos lá. É bom saber que nós nunca estamos sozinhos. Nós temos ali os nossos colegas de grupo que estão na matéria como nós estamos, mas do outro lado nós temos uma equipe muito boa. E eu acho interessante aí, entra lá nos primórdios dos trabalhos espirituais que eu fui lançado. Uma hora dessas nós contamos um pouco sobre essas questões todas. Eu também quero ouvir vocês, porque eu acho que é importante nós sabermos com quem nós estamos lidando, no bom sentido. Ou seja, se eu tenho lá os espíritos que estão nos auxiliando, e entra a máxima do Cristo Jesus, onde 2 ou mais pessoas estiverem em meu nome nesse lugar, eu estarei. Bons pensamentos juntam bons espíritos. Então eu preciso tornar o meu lar vibracional, o meu lar psíquico, não só a minha casa, mas o meu lar psíquico, um lugar ígido. Bons pensamentos, boas emoções melhoram a minha psicosfera e me coloca mais próximo de alguns espíritos e me coloca melhor posicionado, mais bem protegido de certos assédios espirituais, porque ataque psíquico existe, e vocês sabem disso tanto quanto eu, e que nós precisamos estar atentos a esses ataques psíquicos, né? E eu acho que a versatilidade da própria apometria nos ajuda a trabalhar isso, porque nós podemos prevenir, porque prevenir nem sempre. Às vezes andamos distraídos por aí, mas nós podemos trabalhar de uma maneira o mais rápido possível para coibir esses determinados ataques que também o grupo mediúnico sofre o tempo todo. E aí uma tarefa que se começa naquele determinado grupo, naquele determinado horário, pode se estender por muitos dias. Quando você fala isso da pessoa ir trabalhar, né? Vai para casa, terminou o trabalho espiritual, vai para casa e continua trabalhando. Tem uma coisa, fez eu lembrar de uma situação muito interessante que dizia o seguinte: quando você faz um agendamento de uma pessoa para fazer o atendimento, você sempre conscientiza ela de que, olha, fulano, faça tudo para não falhar. Porque às vésperas dela ir, começa a dar todo tipo de doença, problema, e às vezes os pensamentos autossabotantes dizendo para ela não vá. Muitas vezes a espiritualidade pega aquele médium que quando faz o agendamento para daqui 30 dias, aquele colega que ele já começa a sofrer e ele vai se arrastando para o trabalho, volta para casa, ele está ruim, ele não sabe o que está acontecendo. E a própria espiritualidade pensou assim, os nossos colegas espirituais: bom, tem aqui um irmãozinho, esse vulgo obsessor, que está aqui interferindo na vida daquela pessoa que vai passar pelo atendimento no dia tal, lá no grupo tal. Nós já vamos pegar ele aqui, vamos iniciar a terapia dele, fazendo com que as energias se transmutem. Então vamos colocar ele aqui na frequência do Marcos. E o Marcos começa a ficar ruim e não sabe o que é. E essa é uma das razões pelas quais muitos médiuns faltam por acreditar que o trabalho mediúnico faz mal. Mas esse é um ponto. O trabalho mediúnico em si não faz mal, embora muitos médiuns adoeçam por outras razões. São assuntos que nós podemos retratar aí nas próximas lives. Eu chamo isso de isca extrafísica. Eles podem colocar determinado espírito para ou simplesmente ficar guardado ou para já sendo tratado ali 1 dia, até 3 dias é comum. O mais comum é 1 ou 2 dias, 1 dia. Que é quando acelera aquela reação, né, de negativa, não quero ir no grupo. Aí você sente aquele mal-estar, aquele peso, dor de cabeça, né? Todas as vezes.
Não teve uma vez que eu não senti dessa forma. Mas o mais importante é que você tenha consciência de que nós, uma vez que estamos interconectados, não importa o lugar, nós vamos receber aí um impacto de alguma coisa que está sendo tratada. Então, no momento em que você faz o trabalho, passa por aquilo, e às vezes nem é tão difícil, porque a sensação que você tem é tão ruim, é tão opressora aquela sensação, é uma coisa que dá uma agonia tão grande que quando você vai ao grupo, que você efetiva o trabalho em si, aquilo passa, é como se nada tivesse acontecido, é como se você nunca sentiu aquilo na vida. Então essa é uma das características interessantes que a apometria nos dá, até porque tem um fator aí que eu queria ter comentado antes, que diz assim: quando a espiritualidade entrega para esses senhores a apometria, e vou abrir um parêntese dizendo o seguinte: o Luiz Rodrigues escreveu um livro sobre o assunto. Esse livro se perdeu no tempo. Eu, muito recentemente, descobri, eu não achei isso ainda, que o Hermínio Miranda, que é conhecido no meio espírita, traduziu esse livro para a língua portuguesa. Esse livro está perdido em algum lugar em língua portuguesa, porque ele traz a pedra fundamental, a pedra angular da apometria. Antes da apometria ser apometria. Então, é bom garimpar essa informação. Eu não consegui achar esse livro e procuro desde então. Tem uns 2 ou 3 anos que eu procuro, mas o Hermínio Miranda foi o tradutor dessa obra, do Luiz Rodrigues. Fecha parênteses aqui. Quando se coloca, enfim, essa ferramenta em si, quando você aplica ela, quando a espiritualidade nos deu essa ferramenta, dizendo assim, apliquem essa ferramenta aqui, ela é uma ferramenta tecnologicamente avançada. Talvez uma das mais avançadas. Haverá de surgir outras ferramentas poderosas, mais avançadas ainda, mas hoje a apometria é o que nós temos de mais avançado para essas incursões espirituais. E, portanto, por ser uma ferramenta mais avançada, nos leva mais longe, nos coloca em situações mais complexas, de modo que as obsessões deixam de ser obsessões simples, conforme a codificação kardeciana nos dizia lá, falando, delimitando o tema e colocando como obsessão simples, obsessão complexa, subjugação e outras coisas mais. Mas ela delimitou o tema. Hoje não. Hoje nós acessamos os meandros de uma maneira um pouco mais profunda e começamos a perceber que existem vários outros tipos de obsessão que são muito mais complexas e difíceis de serem tratadas. Então, com a tecnologia dessa ferramenta, as responsabilidades aumentam. E aí nós precisamos pensar na perícia, na maneira como nós manuseamos, né, Dalton? Que manusear com imperícia se torna tão perigoso. É como um indivíduo embarcar no equipamento, numa máquina aí qualquer, e sair por aí atropelando veículos, né? Uma motosserra é muito eficiente, mas eu posso me machucar com ela, né? Com o aparelho errado, né? Você achar que está conseguindo conduzir algo. Isso é um ponto interessante, que eu ouvi isso de um dos professores que eu tive a honra de ter os estudos, principalmente na área da André do que criava até um certo problema entre os dirigentes, porque você se baseia muito naquilo que a própria doutrina se limita, como o Márcio falou, mas nós estamos querendo dizer que como o mundo evoluiu muito, as profissões evoluíram também, os nomes alteraram também, as profissões têm outros significados, em outros tipos de trabalho, você criou outras personalidades, outros perfis, né, de pessoas que do outro lado trabalham muito bem esse tipo de coisa. Sejam elas na área das frequências, das quânticas, das físicas, a sua profissão da Terra, você utiliza isso por bem ou por mal, e são pessoas que têm que ser tratadas, doutrinadas de uma outra tipo de linguagem. E como aqui é difícil você doutrinar aquele cara que já foi não sei quantas vezes um sacerdote, que está lá, é difícil de você querer achar que vai conseguir conduzir aquela criatura, que você não vai conseguir, que o cara tem um estudo teológico muito forte, ou um cientista, onde tem a sua base muito bem firmada, e muitos outros desses aí que nós estamos com os nomes novos, né, Godinho? Nós dois estamos com esse privilégio de voltar à faculdade novamente depois de velho e observarmos esses novos cursos que estão existindo aí, outros nomes, e pessoas utilizando no mal essas ferramentas, né, do seu lado moral ruim, do outro lado estão usando novas técnicas, outras forças, e que o doutrinador não vai conseguir usar, não.
porque está só limitado naquele tipo de conduta e não vai conseguir atingir essa pessoa. E você tem que ter uma vivência e observar essa sutileza. Bem, nós falamos bastante coisa de apometria aqui. A intenção nossa é jamais de tentar ensinar qualquer tipo de tratamento para ninguém, para deixar muito claro. Se o pessoal ficou até agora aqui e falou, vão me ensinar apometria, eu já amanhã eu vou jogar para minha sogra. Não é isso. Não é isso, né, pessoal? É para poder entender a beleza do que é os tratamentos. Isso tem um porquê, um motivo, e é baseado no estudo. Não vem do céu. O espírito contou que tem que fazer isso. Tem que acender a vela. Não, peraí, vamos procurar entender por que tem que acender a vela. Qual é o propósito? Lembra no início falamos propósito, finalidade. Qual é a finalidade? Né? Como é que a gente se aproxima, dá mais simpatia para o outro que quer fazer aquele tratamento? Isso faz parte de um dos tratamentos. Eu acho que é muito difícil ter uma terapeuta. Geralmente o terapeuta utiliza diversas terapias, ou melhor, diversas ferramentas, na sua terapia após a análise daquele problema, ou daquela dificuldade, ou daquele obstáculo. A apometria é uma destas, em que num grupo sério, e não estou dizendo um físico, mas um conjunto de pessoas, né? 2 pensando a mais, né? Ou numa infraestrutura séria, você consegue curar o outro. E essa cura é baseada no contexto, de novo, que eu gosto de usar a palavra, e com reticências, nunca com ponto final, de que é a constância. A pessoa tem que desejar mudar e entender por que ele está tendo aquele problema. E o Dalton, coitado, ele vai ficar uma década aí tentando ensinar a criatura com problema e o Márcio 20 anos depois, tentando ensinar o outro, tentar melhorar, mas aí no outro dia o cara está fazendo a mesma coisa. A terapia foi pro brejo, né? Você continua de novo, em grande provação de si mesmo, em grande expiação também para si mesmo, já que você não quer praticar, você quer ser levado pelo outro, né? Não acontece isso? Quantas pessoas estão aí no colo do outro e nada faz? Quer que tudo melhore. Eu quero que caia do céu alguma coisa para minha solução, mas nada faz para melhorar isso. Eu não sei se eu posso, de repente, adentrar na própria Antigo Oeste agora para tentar fazer uma conexão de valores. Aí vocês também fiquem à vontade, o Dalton tentando falar alguma outra coisa relacionada à apometria para ver como é que eu encaixo e costuro isso, se eu tenho as boas inspirações para dar o significado das coisas e se tem alguma coerência. Não, já você fala, tô super ansioso para te ouvir, Marcos. Só uma colocação, sem uma educação mental e emocional, não vai, qualquer cura vai ser uma coisa efêmera. O mal vai sempre voltar. Então, se eu não mudar a minha emoção, não controlar a minha mente para uma coisa centrada, positiva, não vai haver cura de nenhuma medicina, nem terrena, nem holística, nem apometria, nem nada. Agora, uma outra técnica que existe também é o passe no escuro, ou passe para o escuro. Vocês já ouviram falar disso, correto? O Valdo Vieira, na Conscienciologia, chamava isso de tarefa energética pessoal. TENEPS, já ouviram falar disso?